Fala galera, beleza? Fala galera, tranquilo? Então pessoal, a gente veio aqui para falar sobre medição de nível novamente. É isso aí, como a gente prometeu, a gente vai continuar falando um pouco sobre os princípios de funcionamento de alguns medidores de nível que a gente encontra na indústria e na instrumentação. Isso aí, agora nós vamos falar um pouco sobre o medidor tipo ultrassônico. O que seria um medidor tipo ultrassônico? Ele é eletrônico, do mesmo jeito, e ele vai ter um emissor e um receptor de ondas. Ou seja, qual é o princípio dele? Ele vai emitir uma onda sonora que vai de encontro ao fluido dentro de determinado vaso. Essa onda vai bater na superfície, né, desse fluido, vai retornar até chegar ao receptor desse instrumento. A partir desse momento, ele vai calcular o tempo que essa onda demorou a se propagar do transmissor na ida e na volta, e a partir desse momento ele vai indicar o nível, ou seja, você vai configurar ele lá com determinado tipo de fluido, a altura do vaso, e a partir desse momento ele vai começar a emitir ondas e vai ter essas taxas de contagens. A partir desse momento ele vai indicar o nível. Bom, esses tipos de instrumento que são muito confiáveis, porém demandam que a superfície em que a gente necessita medir o nível esteja em algumas condições básicas para que a leitura seja precisa. As duas principais, que são as principais inimigas desse tipo de medição, as superfícies agitadas em processos que têm algum tipo de misturador embutido no vaso, ou os processos que formam alguma espuma, né, de algum produto que está sendo formado dentro do vaso que forme espuma. Essas duas intempéries, agitação e espuma, são as principais coisas que podem atrapalhar a medição do tipo radar. Nesse caso, né, com a tecnologia que está avançando, né, já existem configurações dentro do instrumento que a gente pode reduzir a interferência por esses dois tipos de agentes. Isso aí. Em determinados instrumentos no mercado, já hoje em dia, você pré-configura ele que o líquido é turbulento, ou seja, ele vai ignorar alguns picos de onda que venham a ter interferência na medição, ou que contenha sobrenadante, que é a famosa espuma. No caso, a espuma também é uma superfície, então a onda sonora vai bater na espuma e vai voltar. Só que algumas outras também vão passar até chegar à superfície líquida. Ou seja, nessa configuração você pode minimizar a possibilidade de erro de medição. Bom, galera, eu espero que vocês tenham assistido o vídeo anterior sobre nível que a gente fez, que a gente dá alguns conceitos básicos e tal. E logo no início a gente falou sobre os tipos de medição direta, que é aquela que a gente utiliza da própria variação do nível para tirar a medição da quantidade. E a gente falou um pouco sobre boias, e eu falei da possibilidade de ter as boias com alguma propriedade magnética. Pois bem, existem instrumentos que se aproveitam dessa boia magnética para poder fazer a leitura, que são os sensores tipo magnéticos. Ou seja, nós vamos ter uma estrutura externa ao vaso que esteja montada numa direção ou num local onde se queira ter uma medição de nível, que vá encher ou esvaziar e que vá demandar o movimento dessa boia. Ou seja, você tem um vaso aqui e você tem uma montagem externa que acompanhe... Princípio de vaso comunicante. Isso, vaso comunicante. Que vá
acompanhar essa subida e descida de nível que vai movimentar essa boia, né? Como ela possui uma propriedade magnética, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um instrumento, que no caso tem uma haste, né? Que normalmente é a montagem dele, que é uma haste praticamente do mesmo tamanho dessa estrutura que a gente montou, que vai variar a sua resistência em detrimento do valor magnético que ele esteja passando por dentro. Ou seja, se a boia vai estar mais em cima, a resistência vai estar maior em cima. Se ela estiver embaixo, e vai estar maior embaixo. E isso vai ser proporcional ao valor de nível que eles vai estar lendo agora, naquele momento. Nesse caso vai ser pré-configurado no instrumento os valores de resistência que ele falou. Por exemplo, a resistência mínima e a resistência máxima. Isso vai variar no decorrer do nível e vai indicar para o painel de 0 a 100%. Muitas das vezes, né, essas estruturas se aproveitam dessa boia para fazer visores de níveis. Ou seja, além do tipo do transmissor magnético, você tem uma régua, que a gente já tinha falado, que se aproveita desse movimento para movimentar algumas plaquinhas ou algo que seja visível ao operador, a pessoa que queira fazer a leitura, para poder ter a medição de nível. É isso aí, ou seja, no ponto que a boia estiver, você vai ter diversas plaquinhas magnéticas com polarização de ímã invertida em relação à boia. Ou seja, onde a boia estiver, aquela plaquetinha ela vai virar. E você vai saber que ela está naquela posição e vai saber a proporção de nível que vai ter naquele vaso. Bom, um último detalhe em relação à boia que é muito importante falar em relação à questão boia versus densidade do produto. Todas as boias vai ter um peso específico em relação à densidade do fluido. Ou seja, você vai ter que ter um peso específico da boia para que ela tenha capacidade de boiar dentro do processo. Entendeu? Isso aí. Que é inerente ao fluido que você vai estar medindo ali. Já falou de radar, já falou de boia magnética. Chave de nível? Vamos lá, chave de nível. Outro tipo de medição, agora diferente da medição de nível em si, seriam as chaves de nível. Ou seja, você tem um vaso que não necessariamente você precisa saber o nível que ele está no momento, mas que você tem que ter um limite máximo e um limite mínimo de volume. Ou seja, eu não posso deixar o tanque esvaziar todo, nem encher muito que venha transbordar. Então você pode ter uma chave de nível baixo e uma chave de nível alto. Quando o nível chegar no nível alto, ele vai entrar em contato com a chave e vai fazer a abertura da válvula para escoar a vazão do vaso ou o desligamento da bomba que esteja enchendo o tanque, e da mesma forma o nível baixo, ou você vai abrir a válvula para encher o tanque ou você vai ligar a bomba para poder encher o tanque também. Bom, vamos lá. Lembrando que a definição de chave a gente pode ter tanto a pré-configuração da chave de nível a partir de um instrumento que a gente já tenha falado, a partir do SDCD. O que quer dizer? A partir de um valor de nível, o SDCD vai acionar um alarme para atuar uma bomba, ou abrir uma válvula, ou fechar uma válvula, o que for. Ou instrumentos que já possuem essa função dentro dele, ou seja, ele faz a medição e dentro da eletrônica mesmo ele tem essa ação de comutação de chave aberta e chave fechada. Isso aí. Diferente de um medidor que seria uma entrada analógica, esse vai ser uma entrada digital, né? Isso aí. Mais pra frente a gente vai fazer um vídeo só explicando isso pra vocês, essa relação entre analógico e digital, que é bem interessante de você ter uma noção. Bom, é isso aí. Falando aqui um pouco mais sobre as chaves de nível, uma chave de nível bem interessante que a gente vai encontrar são as chaves de nível do tipo vibratória. Não esteja com a mente suja, seu pervertido. O que seria a chave de nível vibratória? Ela
Tem um modelo específico que é o garfo vibratório. São duas pás de metal que ficam exatamente vibrando o tempo todo. Que quando tem contato com o produto, quando o produto encosta, né, tem um contato direto com aquele garfo, ela para de vibrar e ao mesmo tempo fecha o contato e alarma o nível, ou baixo ou alto, o que for. Exatamente. Então você imagina que você fora, ou seja, no ar aqui, você vai ter um conjunto de paredes vibrando a uma determinada frequência. No momento que eu encosto fisicamente mesmo em um produto líquido, lembrando que esse pode medir, serve para sólidos também, você vai ter uma alteração natural, porque vai estar abafando essa vibração. Ou seja, do lado de fora do processo, nos garfos, eu vou ter uma vibração X, que o instrumento vai estar lendo. Quando o líquido ou o sólido estiver encostado neles, mesmo preencher, eu vou ter uma diminuição dessa vibração, pelo próprio abafamento mesmo, e o instrumento vai reconhecer isso. E no caso ele vai ativar, como ele mesmo disse, um mecanismo de abertura ou fechamento do contato. Existem diversos tipos de chaves de nível e tipos de medição. Outro tipo utilizado também na indústria é o radioativo, que seria o seguinte: um determinado vaso, você vai colocar em uma extremidade uma fonte emissora e na outra extremidade um receptor de radiação mesmo. Você vai ter uma fonte de radiação, geralmente a partícula gama de Césius 137, e na outra extremidade você vai ter um receptor que ele vai fazer a contagem de radiação que está chegando nele e vai indicar determinado nível, ou seja, você vai fazer o 0 e 100 dele com nível e 100, por exemplo, com um nível na frente entre o emissor e o receptor, você vai ter um número de counts, que seria o número de contagens de radiação que está chegando no outro lado, que seria um nível baixo. Ou seja, o nível baixo de contagens é o 100% dele, porque você vai estar com todo aquele nível passando entre o emissor e o receptor. Quando você tira aquele nível, toda a taxa de radiação vai estar passando do emissor para o receptor. Então ali você vai fazer o 0%. Ou seja, um número de contagens elevado vai ser o 0% do transmissor. Isso é outro tipo de chave de nível utilizado também na indústria. Esse tipo de medição é a que a gente considera que é não intrusiva, ou seja, você não tem contato entre o instrumento e o processo. Ou seja, esse tipo de montagem pode ser feita até do lado de fora do vaso, do emissor de radiação de um lado e o receptor / transmissor do outro. É importante lembrar que o emissor não tem nenhum tipo de eletrônica nem nada, é só a química mesmo que vai fazer a emissão da partícula gama, como ele disse. E a parte eletrônica, que vai ser a parte sensora, que vai fazer essa leitura e também vai fazer a conversão e vai enviar o sinal para o meu painel. Vale ressaltar, pessoal, que vocês logo devem estar pensando, mas vocês trabalham em uma área radioativa, pode estar correndo risco de vida. Não. Tem todo um controle desses instrumentos. E essa fonte emissora que eu comentei, ela é toda encapsulada de chumbo, que chumbo é um material que não permite a passagem da radiação para o meio externo. Na extremidade do transmissor, você vai ter um pequeno orifício que não tem a propriedade do chumbo, ou seja, aquela radiação ela vai sair num feixezinho pequeno, diretamente focalizada para o outro lado onde está direcionado o transmissor. Ou seja, aquela radiação ela não vai se expandir para o meio, ela só vai ser emitida naquele feixe de direção. E vale ressaltar também que todos os instrumentistas de tecno-instrumentação que necessitem trabalhar com esse transmissor, eles são treinados com treinamento de radioproteção e tem um controlezinho chamado de dosímetro, que em todas as intervenções você obrigatoriamente tem que estar portando dosímetro para controle mensal de exposição à dose de radiação. Você tem até uma dose X
que geralmente é 20 millisieverts, que é a unidade de medida de radiação, para cada pessoa por mês, que é o máximo. Ou seja, você não pode ficar mais exposto do que aquilo, que aí você pode estar correndo algum risco e trazendo algum malefício para a sua saúde. São os limites tolerados pelo CNEM, que é o órgão que gere esse tipo de legislação. É isso aí, galera. Então a gente está encerrando aqui a parte 2 dos nossos vídeos sobre nível. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar um comentário aí embaixo que a gente vai estar respondendo para vocês. É isso aí, galera. Muito obrigado pela atenção. Dá aquele like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, traz mais inscritos para nós que tenham interesse no assunto, que estejam se formando na área. Vai ter muita coisa interessante ainda para vocês. Obrigado por tudo e até a próxima. Valeu!